Em sua pré-campanha, Renan visita a igreja mais antiga em funcionamento do Brasil e mostra como a história brasileira é rica, bela e infelizmente pouco valorizada. Deixa o like, se inscreva no canal e bora conferir. Essa aqui é a igreja mais antiga em funcionamento do Brasil. Essa igreja aqui. Pessoal, estamos num local absolutamente histórico. Vamos fazer uma visita guiada. Estou com o Azaf e o Kazan aqui. Tá? Tudo bom? Tudo bem. Tudo Boa bom? tarde. Boa tarde. Estamos aqui transmitindo, então temos uma visita guiada. Qual é o seu nome? Meu nome é Maria Barreiros, eu sou guia de turismo regional Pernambuco. Maravilhoso. E fico responsável para atender vocês aqui na igreja mais antiga do Brasil em funcionamento. Olha, é uma honra enorme estar presente aqui. Então, se puder guiar a gente... Sim, vamos lá na frente? Posso falar? Linda. Linda. Muito bonito. Não é? Estamos na parte principal da igreja, que é o altar-mor. É como conhecido, justamente como eu falei, o altar principal. Essa aqui é a igreja de Santos Cosme e Damião. Ela é considerada a mais antiga do Brasil em funcionamento. Ela é datada de 1535. Exatamente 27 de setembro de 1535, que é quando Duarte Coelho ele chega aqui na cidade em 9 de março, trava uma batalha com os nativos indígenas da tribo Caetés que já habitavam aqui o lugar, e em 27 de setembro do mesmo ano ele obtém essa vitória. E obtendo a vitória, ele ergue a primeira capela votiva dedicada aos padroeiros da cidade, Santos Cosme e Damião. E aí a igreja está em pé até hoje. Fizemos ano passado, dia 27 de setembro, 490 anos. Não só de igreja, mas também de cidade. Igaraçu, ela nasce a partir da construção da igreja de Santos Cosme e Damião e, consequentemente, Pernambuco. Igaraçu, ela é a cidade-mãe de Pernambuco. Olha, estou tomando aulas aqui, sensacional. O Duarte Coelho é um dos grandes homens da história brasileira. Um dos pais fundadores do Brasil, o Duarte Coelho tem que estar incluso nisso. Sim. E eu não sabia que, assim, após a vitória sobre os Caetés, a fundação da igreja, e que é a igreja mais antiga em funcionamento. Mais antiga do Brasil em funcionamento. A gente tem que lembrar sempre dessa partezinha em funcionamento. Porque, em se tratando de construção, ela foi a terceira construída no Brasil. A primeira em São Vicente, São Paulo, 1532, a segunda em Porto Seguro, na Bahia, mas a gente não tem uma data precisa dessa construção, e a nossa 1535, em pé até hoje e funcionando com casamentos, celebrações e batizados constantemente. Então tem missa normal? Missas normais, missas domingueiras, às 7 da manhã e às 19 horas. Todos os domingos, depois da primeira missa, né, que é às 7 da manhã, a gente já segue com palestras para os pais que vão batizar as crianças e seguimos com batizados. Em torno de 15 a 25 batizados por domingo. Isso. Muito cheio. Né? Muito cheio. E não é só pessoas aqui da cidade. Vem pessoas de fora também batizar aqui na igreja, justamente por conta do título que a gente tem, que é a mais antiga do Brasil ainda em atividade. E a população local frequenta? Uma igreja que está viva em termos Frequenta sim. Essa é a igreja, tanto por ser a igreja matriz da cidade e tanto pelos padroeiros. Cosme e Damião, eles são padroeiros da medicina. Então, eles, pela história, né, fazem a cura trazem um milagre através da cura para doentes e enfermos. Então, todas as missas aqui, elas são sempre lotadas. Sensacional. Isso é sensacional. Isso é muito bom de ver. Sim, isso é muito bom. Foi restaurada recentemente, né? Isso, foi restaurado agora no final de 2018 e entregue em 2022. Era a pintura... Da pintura original. Esse trabalho de restauração que eles fizeram, no trabalho de prospecção, eles encontraram 5 camadas de tinta em cima da pintura original. E a gente tem ali, ó, no finalzinho da parede, aquele quadradinho parecendo um semáforo, que está constando várias cores. No floral lateral, nessa parte verde, foram encontradas 5 camadas de tinta em cima da pintura original. E no roda-meio da igreja, que seria essa parte marrom, 6 camadas de tinta. E a gente sempre conta
de baixo para cima. As primeiras cores e as últimas em cima. E aí eles conseguiram restaurar em 100% os florais laterais e o rodameio da parede da igreja. Nossa! Isso. Uau! É muita coisa. Uau, ó, esse é um tipo de investimento do BNDES e do IFAM. Que funciona. Não só que funciona, que é necessário, né? Isso é manutenção de um local, assim, essencial para a brasilidade. Eu tinha falado ontem lá no negócio dos Guararapes, no Monte dos Guararapes, onde teve a Batalha dos Guararapes, assim, do aspecto fundacional cultural que Pernambuco tem, que fala as duas fontes irradiadoras de cultura do Brasil, você coloca a Paulistânia e Pernambuco. São dois tipos de cultura muito diferentes, ainda que seja a origem delas seja o mesmo país. Aí ela comenta, né? Você tem a igreja em São Vicente e tem aqui. São duas. Você vê que assim, são dois braços de dois Brasis muito diferentes que nasceram, cresceram e que precisam se articular, porque se a gente resolve esses dois Brasis, a gente resolve o Brasil como um todo. Que coisa maravilhosa. Já não sei, esses quadros, o que eles são? Eles são recentes, né? Não. São quadros do século XVIII. Eles são chamados de quadros de ex-votos. É quando a pessoa ela faz um pedido a um santo de devoção, esse pedido é atendido e, em sinal de gratidão, ela doa alguma coisa para a igreja. É como... deixa eu tentar identificar. Não, eu entendi, mas assim, o quadro em si é uma reconstituição do quadro. Esses são réplicas, mas os originais continuam aqui na cidade, no Museu Pinacoteca. Sensacional! Aqui ficam réplicas porque a igreja ela fica muito exposta. Lógico. Então lá realmente tem um cuidado maior, um lugarzinho mais resguardado. E aí dos 4 quadros, eu vou falar um pouquinho desse daqui, que é o principal. É um dos principais, não que os outros não sejam, mas esse daqui, ele se trata do milagre da febre da peste amarela aqui na cidade. Foi um milagre que foi reconhecido e assinado pelo Vaticano, o milagre de Cosme e Damião. Na imagem a gente consegue ver algumas cidades, Goiânia, Itamaracá, Igaraçu, Olinda e Recife. Essa peste da febre amarela, ela assolou toda essa região, mas a cidade de Igaraçu não foi atingida. Conta a história que... Posso fazer uma pergunta? Isso. Pelo que eu tô vendo, isso parece até aquele filme O Sétimo Selo. Tem ali uma caveirinha, uma Dona Morte com uma foice, certo? Isso. E é o São Cosme e o São Damião, cada um de um lado, impedindo a chegada dela. Isso, são... Vocês viram ali? Isso. Dá pra pegar com a câmera? São os ceifadores. Sim. E é isso que a gente mostra na imagem e pede para o visitante tentar identificar. Então, a peste, ela seria esses ceifadores aqui na cidade de Igaraçu. E Igaraçu não tem nenhum vestígio de ceifadores dentro da doença. Enquanto Recife está tomada ali. Isso, Recife, Olinda, Itamaracá, Goiânia. E aí, esse fato da doença não ter chegado aqui na cidade virou estudo do Vaticano. Por que não entrou se são cidades consecutivas? Sim. Vindo lá de trás, né? Goiânia, Itamaracá, Igaraçu, Olinda e Recife. E aí, ainda não teria sido assinado, mas como conta aqui nos escritos aqui do quadro, que é um português arcaico, ele é um pouquinho mais difícil da gente entender, vem de 2 a 3 pessoas do Recife para cá, atrás dessa cura, porque sabem a história de Cosme e Damião, que eles são padroeiros da medicina, eles eram médicos, e Igaraçu não teve vestígio dessa doença. E aí, quando eles entram aqui na cidade, eles já entram curados. Então, a bênção que eles receberam foi tamanha, que eles viram devotos de Cosme e Damião e ficam na cidade. A doença, ela era uma doença transmissível. E mesmo eles vindo com essa doença para cá, essa doença não prolifera entre os moradores. E aí o Vaticano junta os 2 fatos, reconhece como milagre de Cosme e Damião, e esse milagre é assinado na década de 50 do século passado. Após essa assinatura, esse reconhecimento, nós ganhamos aqui uma relíquia, que é um braço de prata, vindo diretamente do Vaticano, todo documentado. E dentro desse braço de prata, contém a falange do dedo mindinho de um dos santos. Tá brincando. A gente não sabe qual santo, qual dedinho de qual santo. Eles eram irmãos gêmeos, né? Sim, eram gêmeos. E aí, documentado pelo Vaticano, ele está lá. Fica onde? Dentro do convento franciscano. Não fica exposto ao público lá embaixo.
Ele só é exposto aqui na igreja todo dia 27 do mês em uma celebração, às 3 horas da tarde, que esse braço fica aqui no centro do altar, exposto para os fiéis que vêm visitar aqui a missa e vêm para a missa, né? Que é uma missa totalmente voltada para Cosme e Damião, é onde os fiéis eles recebem as bênçãos para as curas das suas doenças, da alma, do espírito e do corpo. Sensacional. Sensacional. Isso foi em que ano, mais ou menos? Foi em torno de 1700, século XVIII. Que ali, vamos tentar traduzir, que tá ali, ó. Dos especiais favores que tem recebido esta freguesia Sim. de Igaraçu, dos seus padroeiros São Cosme e São Damião, foi defenderem da peste. Aqui chamaram males que infestaram a todos. É isso? Pernambuco. Couraram. A todo Pernambuco. É isso? Curaram. Não sei se. É a todo alguma coisa curaram. A todo eu não sei. Aí que couraram muitos anos, começando de 1685, e ainda passarão a Goiânia e a outras freguesias adiante. Soa toda. Não. Foi deixada intacta. Deixada intacta porque Sabem duas ou três pessoas os trouxeram. Termine. Trouxeram para nelas se findaram. Sim. Sem passar a outra, o que tudo existem umas contrações que eles fazem ali, né? Umas abreviações. Nossa memória se pôs este quadro no ano de 1729. Codeu de esmola? Cedido de esmola. Cedido de esmola. Tá. Isso mesmo. Aí o que é meritíssimo? Não, mestre ou M, o que é? A gente não consegue identificar. Aí já não sei. Eu também não sei. É. Sensacional. 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 E aqui, ó. E a estrutura dela é mantida intacta desde aquela época, a parte estrutural. Ela já passou por algumas reformas. Tanto é que quando a capela ela foi construída realmente capela. E aí, a partir do meio do século XVII em diante, ela entra em ampliação. E aí vai ganhando traços da arquitetura da época. Século XVI, a arquitetura primitiva é o maneirismo. São traços retos e sem detalhes, como a gente vê no frontispício da igreja. Meio do século XVII em diante, vai chegando o barroco no Brasil. E a igreja ela vai estar em ampliação, então ela vai ganhar esses traços barrocos. Tanto no frontispício da igreja, como detalhes no altar principal. E aí o barroco vai perdendo a força, vai indo embora, vai chegando o barroco rococó, ou rocaille, como também é conhecido. E a gente também ganha esses traços. Original da época do século XVI, a gente tem essas pedras aqui em cima, que seria por onde passavam o telhado da igreja antes da ampliação. E a arquitetura da frente da igreja hoje, que é a arquitetura primitiva. Aqui, por exemplo, também seria a da primitiva? Essa daí já entra como uma parte da ampliação, até porque era capela, né? Era fechada, era só essa parte. E aí na ampliação é aberta às sacristias. Essa imagem no teto seria o quê? Então, essa daí também faz parte do restauro. Seria o brasão central do forro do altar. Porém, ela não foi concluída. Pelo intervalo de tempo, né, que foi previsto para o restauro, eles encontraram a olho nu o brasão central e alguns traços arredores. A gente tem um quadro que mostra um pouquinho dela. Hoje a gente não consegue mais mostrar por conta do horário, mas tem uma legenda. Tem vários traços na cor preta, que seria que eles conseguiam visualizar. Os vermelhos, que eles viam através de alguma sombra, e os verdes, que no popular seria um achismo. Então, seria muito achismo para construir o forro do altar completo. Então, eles optaram fazer o que estava visível aos olhos, o brasão central, e passar uma leve camada de tinta branca ao redor, que quando a gente presta atenção, parece até uma infiltração, mas não é. É porque a camada foi bem levinha,
para caso aconteça outro restauro, se torne mais fácil para os novos técnicos com materiais mais atualizados consigam encontrar essa pintura por completo. Porque eu vejo que ultimamente os caras estão conseguindo descobrir assim, quais foram as tintas utilizadas nas estátuas que tinha na Grécia Antiga. Os caras acham a pigmentação. Então, umas técnicas que envolvem espectro, não sei o quê. Então, umas técnicas bem modernas estão pintando. Sim. Você consegue adivinhar que aquelas estátuas que tinham na Grécia, em Roma, elas não eram de mármore. A gente fica imaginando que todas aquelas construções de mármore, elas eram cinza, né? A gente tenta imaginar sempre a antiguidade como cinza. Isso. Elas eram multicoloridas. E o tipo de pintura que eles usavam era muito parecido com a pintura de arte sacra. Que elas tinham detalhes, tinham diferentes pigmentações de cor. É chamado de têmpora. É isso, que eram feitos justamente através de materiais da terra. Açafrão pegava aquela cozinha amarela, o coloral pegava a cozinha vermelha, a gema do ovo, então era tudo vindo de materiais praticamente que orgânicos mesmo, para ser feita aquelas tintas. O Brasil era tinta vermelha. Justo, e serem pintados. Aqui a gente não tem, a gente tem essa técnica no convento franciscano de Santo Antônio. O teto do convento ele é todo feito nessa técnica. Lá a gente consegue ver um pouquinho melhor. O altar é igual desde a Não, antes da restauração, não, mudou não, muito, não. né? Recente, né? Assim, da restauração sim, o formato é o mesmo. Porque tá muito bonito, né? O formato é o mesmo, os detalhes são o mesmo, até porque são arquiteturas que não podem ser retiradas. Então, para o restauro, ele restaura o que já tem. Ele reforma o que tem. Esse aqui foi restauro. Então, foi restaurar tudo que já existia no altar. O dourado são folhas de ouro que precisou ser refeitos por completo, folhas de ouro de 5 a 10 milímetros. As imagens continuam as originais, elas originais que eu falo, originais de cada época. Maria, qual foi a época do São Ivo? A gente não tem essas informações, a gente está aguardando o livro de tombo da igreja para a gente pegar essas informações, que é uma coisa bem restrita. Mas cada uma imagem, ela tem uma época aqui da igreja. A de Cosme e Damião lá em cima, aquelas ali, elas não são as originais. As originais são de 1597. Elas estão também no convento franciscano de Santo Antônio, onde se encontra a Pinacoteca. Então, Sensacional. lá consegue. Sensacional. Olha, sensacional. Que honra estar aqui, hein? Essa viagem está valendo muito a pena. Muito mesmo. Então, a parte da frente a gente vai encontrar esses elementos arquitetônicos mais arcaicos, né? Você consegue observar aí na frente, tanto no frontispício da igreja, que é essa parte principal, onde você vê traços simples, maneiros, de onde veio o maneirismo. É o triângulo em cima, o retângulo embaixo, a porta quadrada. A torre, ela continua sendo barroca, ela foi construída na era barroca. Então você consegue ver realmente a diferença, tanto da frente como da torre da igreja. Fiquem à vontade, viu? Muito obrigado. Por nada, vamos comer. Olha, adorei essa cidade, tá? Cidade mais legal. Cara, muito Demais, né? Que... Duarte Coelho. Vamos assim... Nossa, não, e realmente agora, olhando, você vê esse elemento profundamente século XVI, né? Que realmente, cara, ela não é barroca. Ela não é barroca. Cara, que demais. Foi construída a pedido de Duarte Coelho Isso. mesmo. Duarte Coelho, ele dá ordem para o capitão Afonso Gonçalves, que seria seu braço direito, para erguer a capela. E aí, com as mãos negras, né, os escravos, foi construída a primeira capela. Muita história. Duarte Coelho, chefe da capitania mais lucrativa do Brasil, aí, também mandou construir A data de hoje. a igreja mais 13 antiga em de 10. funcionamento do Brasil. Aqui tem história. Muito obrigada, viu, gente? Fechamos. Pensa no que você ouviu aqui e volta quando quiser expandir a conversa. Aqui, cada vídeo é outro ponto de vista, nunca uma reciclagem. A onça corta.